Quem está com queda de cabelo faz um mecanismo horroroso que é: estou com queda de cabelo, então vou lavar menos, porque quando eu lavo, cai muito mais. Mas o número de pessoas reclamando com queda de cabelo disparou. Aumentou. No salão, várias pessoas têm procurado. Às vezes a gente fala disso pensando que a pessoa já está com uma idade mais avançada, por isso ela está tendo essa queda. Mas nesse caso, ele tem 20 anos. Eu quero fazer luzes, eu quero fazer progressiva, eu quero fazer isso. Aí eu falei assim, mas aqui, você vai fazer esse tanto de procedimento, mas será que vai sobrar cabelo? Quando eu tirei a trança, Caiu gente, eu muito. chorei. A quantidade, juro, era um bolo assim de cabelo. Parece ridículo isso que eu vou falar, mas as pessoas não sabem Não vai lavar lavar cabelo. roupa. E depois de 2 meses, eu já vi resultado, porque tá cheio de cabelinho novo aqui, ó. Até tenho dificuldade um pouco de arrumar, mas não tô reclamando não, porque é bom demais. Cabelo é identidade, expressão, liberdade. Para muita gente, é símbolo de força, vaidade ou até de um recomeço. A gente pinta para se sentir mais viva, prende, solta, reinventa. Tem quem muda o corte para marcar uma nova fase e tem quem decida ou precise raspar tudo. Isso também é potência. Cada escolha, cada processo carrega uma história. Eu vou te contar, vai muito além da estética. Mas e quando o cabelo começa a cair sem que a gente escolha? Quando a perda dos fios traz junto a dúvida, o medo? Gente, queda capilar é um assunto que mexe com a autoestima, a vaidade e com a saúde emocional. Hoje, a gente abre espaço para descomplicar esse tema. Eu sou a Nicele Fonseca e vem comigo conhecer os convidados desta edição. Marcela Matos Simões, dermatologista e tricologista. Seja muito bem-vinda, doutora Marcela. Obrigada. Tá aqui com a gente também o Hugo Antunes, cabeleireiro, e vai contar muito da experiência do dia a dia, né, Hugo? Seja bem-vindo. Isso, muito obrigado. Também com a gente a Carol Campos, que é psicóloga e especialista em leitura corporal e hipnose. Muito bem-vinda. Obrigada, Nicele. E claro, gente, Isabela Hoffman, minha parceira de todas as edições. É sempre um prazer ter você aqui, Isa. Mais uma vez, um prazer estar com vocês com assuntos que vão impactar na sua vida diretamente. Então bora começar esse programa aqui, né? Eu vou já começar contando um segredo pra vocês. Eu convivo com a Isa no camarim, né, gente? Todo dia, assim, toda dia de gravação a gente tá lá conversando e eu percebo que a Isa, ela tem um cuidado enorme com o cabelo. Ela olha, ela passa, aí tá bom, aí não sei. É bonitinho, assim, ver, sabe, o cuidado que ela tem pro cabelo dela, que pra mim já é bem perfeito, né, Isa? Como que é a sua relação com o seu cabelo? Ô, Nick, aos olhos das pessoas é perfeito, mas para ser perfeito exige muito. E o louro, ele exige um cuidado maior. Então, assim, eu já tive momentos que meu cabelo, ele precisava de muito cuidado e que eu tive que diminuir a química, diminuir os procedimentos, as mechas. Mas eu cuido muito, viu, gente? Passei a comprar bons shampoos. Sim. Né? Mudei alguns produtos que eu usava e tenho um cronograma de cuidados que eu levo muito a sério para cuidar. Tem que cuidar, né, gente? Meu cabelo, ele é crespo, né? Eu passei por uma transição capilar. Eu fazia progressiva, meu cabelo era liso. Vocês verem uma foto, vocês nem acreditam que é a mesma pessoa. E hoje, mais ainda, eu percebo a necessidade desse cuidado, sabe? E aí a gente chega em profissionais como o Hugo, né? Eu imagino que lá, onde você trabalha, você recebe mulheres, pessoas, né? Não sei se você atende o público masculino também, mas são pessoas que querem cuidar do cabelo. Sim. Né? Como que você avalia, assim, o impacto do seu trabalho na vida dessas pessoas? Então, eu acredito que positivamente o nosso trabalho, ele, além de transformar a pessoa, a autoestima da pessoa, ele transforma toda a expressão da pessoa. Porque o cabelo, na verdade, ele expressa a ação da pessoa, né? Eu sou muito feliz, sou muito grato pela profissão que eu escolhi. Ai, eu sou que legal. feliz porque eu me sinto tão bem fazendo o que eu faço e eu acho que a maior recompensa é ver o resultado final do nosso trabalho. É ver você trazer para fora da pessoa aquilo que ela é por dentro. Eu amo ver vídeo de reação, assim, de virando a pessoa e ela vendo o cabelo, assim, eu fico, gente, eu choro à O Hugo toa. faz isso também. Ele faz, porque lá no Instagram dele eu já dei uma escauteada de... Tem isso lá. São cabelos realmente maravilhosos, viu, Hugo? Ô, Carol, por que isso acontece? Por que o cabelo mexe tanto com a gente? O cabelo tem a ver com a nossa personalidade. Então, nós, em alguns momentos, escolhemos ter uma imagem, porque aquela imagem vai ser a que melhor se adequa ou se adapta a um determinado ambiente. E a gente, de fato, vai se sentir livre quando a gente estiver com a nossa máxima expressão,
que é o caso da progressiva, né? Se eu vou fazer ou não progressiva, se eu vou pintar ou não o cabelo, se eu vou fazer um corte mais extravagante ou menos extravagante, tudo isso vai falar da minha personalidade. E do momento, né? Eu acho que Sim. tem muito a ver com o momento que a pessoa está passando, assim. Um exemplo meu, né? Quando eu fui ter neném, todo mundo falava assim, ai, corta o cabelo. Né? Que não tem nada a ver. Ficava assim, não, corta porque o neném dá muito trabalho e você com o cabelo mais curto é mais fácil de cuidar. E o que eu fiz? Fui lá e cortei. Ai, gente. Sabe? Cortei e aí todo mundo, não, você é grávida. É o momento também que o cabelo cresce mais. Eu falei, não, então vou aproveitar, vou dar uma cortada. Não, e o negócio do pós-parto também, da queda pós-parto, eu acho que de certa forma até que um inconsciente de tipo assim, já corta pra você não ver tanto a queda depois. Eu acho que pode ser isso. E assim, a gente que tem neném sabe, né? Criança pequenininha, gruda no nosso cabelo, e às vezes você tá com queda e o menino puxa aquele um fio que sai na mão, ou aquele tufo que sai na mão também já dá uma angústia. Verdade. Mas assim, são épocas que eu acho também que refletem vida, né? As nossas mudanças, né? Mudanças, isso. E o cabelo, eu como dermatologista, como um todo, eu vejo que o rosto é muito importante, né? As manchas de pele impactam muito também. Gente, mas na hora que entra a queda de cabelo, e na hora que eu falo queda de cabelo, tem quedas que vocês não acreditam, que o paciente manda todos os dias, 1h, manda tufos de cabelos, assim, uma coisa desesperadora. Então, eu vejo hoje, né, que cresceu muito a procura pela dermatologia capilar, o tanto que o cabelo tem impactado mais a autoestima até do que lesões, né, que são comuns, simples e que também impactam, tipo uma acne, um melasma. Eu tive uma paciente que ela teve um câncer de pele, teve que fazer uma ressecção, né, uma retirada ampla, ficou com uma cicatriz e assim, foi um momento marcante. Mas aí, depois teve Covid e essa paciente teve uma queda de cabelo pós-Covid. O impacto da queda de cabelo do Covid foi muito maior Gente, do que olha essa só. marca da cicatriz de um câncer no rosto dela. Ela me Doutora, ligava direto. Você trouxe um ponto muito interessante que eu estava com muita vontade de perguntar, esse pós-Covid. Hoje tem muita gente falando de queda capilar, né? O tempo todo, assim, muitas pessoas queixam da queda capilar. Você acha que aumentou e tem mesmo uma relação com a Covid? Todas viroses, todas infecções que mexem com sua resposta imunológica e que geram alguma forma de inflamação sistêmica, seja a dengue também, agora começando chuva, né? A gente começa a ficar com o cabelo em pé, né? De medo da dengue voltar. Então, tudo que vai impactar o seu sistema imunológico pode gerar a parada da fase anágena, que é a fase de crescimento, como uma forma de poupar energia. Então, assim, o cabelo, todo o nosso organismo é muito sábio, né? A gente tem mecanismos de defesa, mecanismos de combate, e o cabelo, ele vai refletir como se fosse aquele momento que o organismo tivesse que destinar toda a força dele para resolver uma outra coisa. E o cabelo, que eu falo que é o último da lista, né? Porque é um anexo, né? O cabelo, por mais que a gente fala do adorno e tudo, o cabelo é um anexo, o cabelo não é um órgão vital. Verdade. Então, ele fica negligenciado. Então, você interrompe uma fase de crescimento que vai se refletir, às vezes, mês depois, você nem lembra, né? Ah, tive tal coisa, cai Eu vou depois. fazer uma complementação, então, com essa questão da energia. Porque o cabelo, não sei se vocês já ouviram falar, que eles são as nossas antenas. Os cabelos são as antenas que nós temos. Então, toda a nossa conexão com o mundo é estabelecida, grande parte da nossa conexão, porque a pele também tem uma representação muito importante, isso de acordo com a leitura corporal, que é diferente da linguagem corporal. Então, o cabelo é a antena. Por isso que quando eu preciso me expressar, meu cabelo vai ter uma identidade específica para aquele momento, e quando eu estou no momento de transição, de mudança, ele vai ter uma outra característica. Então, por isso que quando eu estou no momento de fragilidade, quando o meu corpo está sendo atacado, ele vai responder de uma forma diferente. Então, vejam os cabelos como antenas. Se nós estivermos com frio, por exemplo, a gente sente nossos velos arrepiarem do corpo inteiro, porque ele está dizendo, comece a se proteger. Então, o mesmo acontece numa outra proporção, que é na cabeça. Faz muito sentido, Carol, isso que você está falando. Nossa, eu tô refletindo muito aqui. Até eu tinha muita curiosidade sobre essa questão da Covid, porque é uma...
Ah, gente, tá na hora! O nosso desafio, hein? Gente, esse é o quadro Desafio do Minuto, hein? Tá chegando um desafio aqui? Chegou? E o desafio de hoje vai ser para a doutora Marcela. Eita! Doutora Marcela, Antenas, aqui tem antenas, um desafio. Os cabelos já estão aqui, ó. Eu acho que a maioria das pessoas já acreditou nisso. Eu sei que é um mito e você vai ter 1 minuto contadinho no relógio para responder por que isso é um mito. Ah, ficou fácil. Ficou fácil? Lê pra gente, só Estava lê. tensa. Lê pra gente o que é. Marcela, cortar o cabelo faz ele crescer mais forte? Ó, esse é um mito. Você vai ter 1 minuto, a gente vai fazer a contagem. Vamos lá. 3, Seja sucinta, 2, né? 1, vai. Então, a primeira coisa é nós entendermos que todo o processo orgânico, né? Então, a gente tem terminações nervosas, a gente tem várias coisas lá no folículo que está dentro da pele. Então, se eu corto aqui, vocês conseguem compreender que assim não vai ter uma conexão direta com essa totalidade que a gente acabou de falar? Então é mito, tá? Cortar o cabelo não ajuda a fazer crescer. Eu sei que muitas vezes a gente, tirar as pontinhas para fortalecer. Na verdade, o que a gente está fazendo é igualando o nível, né? Se os cabelos estão com tamanhos variados, então dá uma impressão que ele está mais cheio naquele ponto, mas infelizmente não. Gente, não ajuda. Perfeita. Nem concluiu antes do tempo, ó. Parabéns. E olha, é muito interessante. Eu acreditava, a gente falei com a minha sobrinha, anteontem, assim, falei com ela, porque ela tem um cabelão cacheado e ela não quer cortar. Falei, ô Cecília, vamos cortar 2 dedinhos, porque ele vai crescer mais forte. Gente, falei mentira pra menina. Mas, A gente fala. mas você sabe uma coisa interessante? Eu costumo dizer o seguinte, o cabelo, quando você corta, ele ajuda o cabelo a manter o comprimento saudável. Sim. Porque a roupa, quando desfia, a ponta do cabelo é a mesma coisa, né, doutora? A ponta do cabelo, quando ela se abre em 2 partes, é igual uma roupa quando começa a desfiar. Ela tende a continuar desfiando. Então, quando o cabelo tem aquela ponta dupla, se você fica com dó de cortar aquela ponta dupla, ela vai continuar se dividindo o cabelo. Ela vai só subindo e você vai perdendo o comprimento do cabelo. Então, se você conseguir sempre tirar essas pontas duplas, vai ajudar você a manter esse volume na ponta do cabelo. Talvez é por isso que gera essa confusão na cabeça de todo mundo. Tá vendo, Cecília? Olha só, cortar o cabelo vai ajudar sim. Gente, são muitos mitos e verdades. Eu queria, inclusive, fazer um programa só sobre mitos e verdades, porque são muitos. A gente tem alguns aqui, e aí vocês vão me ajudar aqui a esclarecer para o pessoal de casa se é ou não. A gente publicou lá no Instagram da TV Horizonte esses mitos. E você que está aí assistindo a gente, se quiser participar das nossas enquetes, é só procurar por @TV Horizonte Oficial, vai lá interagir com o nosso programa, tá bom? Olha só, o primeiro foi: é normal perder cerca de 100 a 150 fios de cabelo diariamente. 90% diz que é verdade, mas tem 10% que não acredita nisso. Esse número não é um número absoluto, tá? Então, aquelas fases do ciclo capilar que eu já falei, fase anágena, catágena e telógena. Então, diariamente, nós perdemos aproximadamente 10% dos nossos fios, normal, tá? E assim, pensando de uma normalidade, né, seria equivalente a mais ou menos 100. Só que a gente tem que pensar que os meus 10% são diferentes dos seus, que são diferentes da Isabela. Então, assim, cada um vai ter um percentual diferente. Então, quem tem já uma concentração, né, uma densidade de cabelo menor, os 10% serão menos do que esses 100 fios por dia. Sim. Tá? Mas eu queria só tirar uma dúvida. Esses fios que a gente perde naturalmente, a gente pode perder, por exemplo, minha percepção, quando eu lavo o cabelo, eu perco mais fios. Não sei se é porque ele não tinha descido para o travesseiro. Então, a gente tem, né, os fios se soltam espontaneamente e às vezes na hora que você está fazendo aquele movimento de lavar, de pentear, aí você consegue palpar os fios que já estavam soltos ou que estão se soltando. Então, o sensorial nesses momentos é mais intenso. Então, a gente começa, por exemplo, quem está com queda de cabelo faz um mecanismo horroroso que é
Estou com queda de cabelo, então vou lavar menos, porque quando eu lavo, cai muito. mais. Eu já pensei isso. Mais um mito, então, Mais porque um isso eu mito. escuto. Aí vamos rever isso, né? Vamos lá. Então, assim, imagina, se eu tenho... Vou falar meu caso mesmo. Eu tenho uma dermatite seborreica, que é uma doença do couro, que eu produzo mais sebo que o normal, e se eu não lavo com shampoos adequados e com regularidade, então meu couro fica cheio de fungos, de sebo, ele inflama mais e eu tenho mais queda de cabelo. Então, se eu começo a exercer esse mecanismo de defesa errado de poupar lavagem, eu estou piorando uma condição básica minha que já gera queda de cabelos, então eu vou gerar mais queda. Então, Não poupar. E não poupar. E assim, os fios, eu falo que é como se fosse um elevador, tá, gente? O fio ele fica preso lá embaixo na pele. Então você tem a epiderme, você tem a derme e tem a gordura. O fio fica preso ali na derme, próximo à gordura, fio normal. Então, o ato de pentear, de lavar, não é responsável por soltar. O fio, ele já completou o ciclo dele, seja corretamente ou por uma queda, aí ele subiu o elevador lá para cima da pele, então alguma coisa ele já aconteceu, ele já está fadado a cair. Tá esclarecido. Tá. Penteando, lavando ou não fazendo nada, ou, Agora- ou dormindo. Então, Então a gente pode falar dos aspectos emocionais associados a isso, porque se Sim. gera uma angústia lavar, se dá medo de lavar porque vai cair mais, então a gente tem que trabalhar com os aspectos emocionais. Total. Como que a minha percepção corporal está acontecendo, qual a percepção que eu estou tendo a respeito do meu momento, para eu conseguir de fato encarar a situação e dizer, olha, eu vou levantar dessa cama, vou tomar um banho, vou lavar essa cabeça direito, porque é o que acontece em muitos quadros depressivos. Então a pessoa ela não consegue levantar para tomar banho, para se higienizar adequadamente, então o cabelo está ali assim, ó, fica amarrado, fica encebado, né? Ou entra um processo também, pode acontecer dentro de um processo ansioso, onde a pessoa tem uma distorção da própria imagem muitas vezes, onde ela quer cuidar e fazer muita coisa com o cabelo, porque ela ainda está sem uma definição ali de o que está acontecendo com ela naquele momento. eu acho que até assim, no caso do Hugo, né, esse excesso também de cuidados. Excesso também de o cuidados. lavar em Gente. excesso, o escovar em excesso, querer mexer também em excesso. Que a dinâmica hoje da mulher é totalmente diferente de antes, né? Então, hoje a mulher que vai no salão, às vezes a gente conversa com a cliente, ela fala, não, eu lavo meu cabelo todos os dias. Às vezes não precisava, né? Mais de uma vez ao dia. Eu levanto, antes de ir para academia, eu lavo o cabelo. Aí eu vou para academia, eu malho, eu lavo o cabelo. Então, assim, o cabelo ele não pode passar por tantos processos. Existe uma alteração do pH natural da pele, né? O shampoo ele vai promover essa alteração do pH natural. Igual a doutora falou, dos aspectos emocionais, também é importante você procurar um profissional, gente, que seja um profissional Capacitado. Né? Porque às vezes a pessoa vai até o salão sem informação. Sim. Se a pessoa, meu cabelo está caindo, que tanto que está caindo? Aí o cliente fala comigo, Hugo, meu cabelo está caindo demais, eu lavo no lavatório, Não cai tem nada, 5 né? fios lá no lavatório. A Assim, percepção o que de queda. Muito difícil. Ou então o contrário também, né? A pessoa chega lá plena e tudo, na hora que você vai lavar, Tá os caindo cabelos demais. tá caindo aquele exagero, né? Para você também poder alertar isso. Que aí começa lá no salão, às vezes, o diagnóstico. E você trouxe um ponto interessante, Hugo, que você falou de... Pra mim, eu interpretei que tudo em excesso faz mal. E a gente tem uma enquete também que foi a seguinte, quem faz muita química no cabelo pode ter queda. 94% dos seguidores acham que é verdade e tem 6% que não acha que é verdade, né? Mas assim, já está respondida essa enquete. O excesso Com certeza. de química vai prejudicar sim. Sim, porque né? altera as fases do cabelo, é como a doutora falou. Então, essa alteração ela pode acontecer emocionalmente, por causa da pele, o próprio problema de pele da pessoa, ou excesso de produtos químicos no cabelo. Porque hoje também as pessoas fazem muitos processos, né? Então, esses dias eu estava conversando com uma cliente, ela falou, Hugo, não consigo entender. Antigamente, os produtos eles tinham baixa tecnologia. Hoje, os produtos têm alta tecnologia e o cabelo cai muito mais no salão. Mas por quê? Aí entra a alimentação. Entra Alimentação, tudo, na verdade. vida, né? Excesso, Estilo então de você, vida. você também. combina Qual é aquela vários percepção? produtos em casa, você utiliza vários processos químicos, alimentação totalmente inadequada, estresse. A parte emocional, que sem dúvida, né? Nós observamos isso. Se Qualquer eu não tô- transtorno emocional. Isso, eu não estou me nutrindo de dentro para fora, não dá para confiar só numa química que vem do externo. Não tem nutriente suficiente sendo produzido, sendo absorvido dentro do corpo.
E muitas vezes a pessoa não tem força para comer de forma adequada, de forma balanceada, então ela dificilmente vai conseguir fazer todos esses outros movimentos que são necessários, né? Gente, eu brinco na clínica, levantou da cama, você pode ter queda de cabelos, tá? Então, assim, porque minha tireoide não está funcionando, eu posso ter queda. O hormônio da tireoide pode me dar queda. Então, assim, fica difícil, né? Sim. Tudo pode dar queda. Tudo pode dar queda. Inclusive, eu fico muito perdida, doutora Marcela. Como que eu identifico se aquilo é uma queda? Porque eu já tive uma experiência de colocar tranças. E aí você fica ali com as tranças, eu acho que eu fiquei uns 15 dias, né? Eu lavo normalmente o cabelo e tudo mais. Quando eu tirei a trança, gente, eu chorei. A quantidade, juro, era um bolo assim de cabelo. Eu desesperei, mandei mensagem para a moça na hora e ela me tranquilizou, porque ela falou que o fio cai e fica preso, né? Mas assim, no dia a dia, como que a gente sabe identificar se é realmente uma queda? Olha, todos nós, eu acredito assim, né? Vamos ficando mais velhos, nós vamos entendendo que tem uma queda diária normal no banho. E nós entendemos também, se eu estou aqui, sinto fios escorrendo aqui no meu braço, eu me levanto, e aonde que eu me levanto fica cheio de cabelos, ou então a escova, ao pentear, está realmente tendo maior quantidade de cabelos retida ali, é isso. Então, assim, nós sabemos um básico do nosso normal. Claro que tem as histéricas, né, que cai um fio, meu Deus, que é muito. Mas assim, aí tratar isso, aí já é outro caso. Mas assim, a gente tem uma percepção da normalidade. E eu acho que esses dados principais que eu falei fios se soltando espontaneamente ao longo do dia. Isso realmente liga um alerta, tá? No consultório dermatológico existe um aparelho que é um tricoscópio, que é uma câmera de mão que eu aumento até 100 vezes o couro cabeludo e eu consigo dados objetivos. Então, como que é a avaliação? Cada ósseo, cada unidade folicular pode ter 2, 3, 4 fios. Por isso que muitas pessoas, né, com muito cabelo, outras com nem tanto cabelo, por quê? A anatomia, o normal daquela pessoa é ter muitos fios por ósseo. Por exemplo, meu normal é ter até 3 fios por ósseo. Então, eu sei o meu normal e a gente vê basicamente isso. Então, se eu faço a avaliação e tem vários ósseos vazios ou com um, claro, tem alguma coisa errada. Está caindo, não está repondo, o que está acontecendo ali? Ou então a pessoa, está caindo muito, aí eu faço a avaliação. Todos os ossos repletos de fios, 3, 4 fios, eu falo, olha, está caindo, mas está nascendo, está tudo ótimo. Tá? E aí, a partir desse momento, você já consegue ter um direcionamento para entender qual que é a causa, né? Porque a gente falou aqui desses fatores de estilo de vida, a gente falou do fator emocional, da pós-Covid também, mas o que mais? Tem também a questão do fator genético? Genético. Tem também. A principal causa de verdade de procura no consultório dermatológico é a alopecia androgenética, que é geneticamente determinada, que o homem, né, se caracteriza como aquele homem da calvície, aquele que tem a calvície. Só que tem estágios variados, então existe aquela pessoa repleta de cabelo e que tem uma leve entradinha, que já é um estágio tipo 1. Uma mulher que começa com afinamento leve, então na hora que ela faz o partido fica levemente exposto. Então esse é o genético. Agora, jogando limpo para vocês, gente, uma consulta de cabelo, ela não é nunca menos que 1 hora de conversa. Eu brinco, eu sei o nome até da amiga de infância da pessoa, se ela vacinou, se ela não vacinou, por quê? Nós entramos num detalhamento muito importante na questão emocional, na questão dos hábitos, né, de salão. Então, é todo um processo de avaliação extremamente complexo. Eu faço uma metodologia, claro, né, depois de 15 anos fazendo isso, a gente cria um protocolo mental de perguntas. Né? Aí a pessoa começa a falar demais, não, mas e tal coisa, vai direcionando, porque tudo é importante, tudo lá tem no que salão, ser avaliado. A gente usa muito, a gente fala muito sobre esse assunto de queda, porque atualmente, eu não sei por que dizer isso, mas o número de pessoas reclamando com queda de cabelo disparou. No salão, várias pessoas têm procurado. E eu costumo dizer que é um tratamento complexo. Por quê? Porque são vários fatores, nós estamos falando aqui de vários fatores que podem
promover essa queda. Então, ali no primeiro momento, elas geralmente às vezes descobrem até no salão, né? Sim. O meu cabelo tá caindo demais, porque as pessoas procuram a gente assim, em busca de um shampoo. Olha, eu queria um shampoo, porque meu cabelo tá caindo. Então, assim, Gostaria. Gostaria. Eu também gostaria que existisse esse shampoo que faz o cabelo crescer. Então, assim, aí nós sempre indicamos de acordo com a necessidade. Então, eu sempre falo com a pessoa assim, às vezes a pessoa está passando por alguma fase na vida, você já procurou um psicólogo, você já tentou avaliar a sua condição, sua saúde mental, que às vezes a pessoa está passando por um problema emocional, que não adianta ela fazer nenhum processo externo que não vai conseguir dar um resultado eficiente. E vice-versa. Mas a pessoa está com um problema emocional e ela está querendo assim, eu quero um microagulhamento com um produto. Não vai funcionar se você não conseguir resolver. Tem que tratar amplo, né? É um trabalho amplo. Amplamente. Não tem um shampoozinho, não tem uma pílula. Avaliação, exames de sangue, para ter uma coisa mais tão... estou com queda, vou na drogaria e peço pro atendente me dar uma pílula para queda de cabelos. Polivitamina, que eu ouço isso muito. Eu tô tomando vitamina pro cabelo. A maioria das pessoas lá chega já tomando alguma coisa que ela comprou porque ela viu no Instagram. No TikTok. Exato. Só que eu brinco o seguinte, gente, aquele produto foi desenvolvido com base num critério de segurança, então doses mais baixas, de várias vitaminas que podem ser úteis para o crescimento capilar, sem ser deficiências. Sim. Sem ser uma doença da tireoide. Doutora, e é muito difícil hoje, na internet tem muita informação, sabe? A gente se perde no meio de tudo isso. Vamos agora pro quadro Que Absurdo. Quem acompanha de Bem Com Você sabe que nesse momento a gente compartilha os maiores absurdos que estão rolando por aí. Vamos começar com a doutora Marcela. Doutora Marcela, qual foi o maior absurdo que você já viu, leu, ouviu, vivenciou? Conta pra gente. Ai, gente, teve uma situação que foi tão engraçada, tô rindo aqui sozinha de mim mesmo. O paciente chegou lá com a típica, queixa de queda capilar e tudo. Ela chegou, aí assim, sabe quando a consulta a gente foi dando um cheiro assim, aí foi vindo um cheiro meio de cebola, aí eu... Cheiro estranho. Gente, mas eu passei desodorante hoje, será que eu tô nervosa e tudo? E eu sentindo aquele cheiro, uma coisa desagradável, e conversando com naturalidade, mas um cheiro assim que ia ficando na sala inteira. Aí terminei, a anamnese, que é essa conversa longa, e levei para o exame a paciente. Na hora que eu levei para o exame, a paciente, ela fazia uma receitinha caseira de uma tia-avó, alguma coisa, que ela picava cebola pequenininha e fazia do extrato da cebola e passava no couro cabeludo inteiro e deixava. Nossa. Para acabar com a queda. Gente, mas na hora que eu fui examinar, sabe quando você vai assim até dando aquela embrulhada, porque parece que o negócio já estava lá há dias e ela não estava lavando o cabelo adequadamente, então juntou a cebola junto com o sebo, uma confusão. Aí assim, na hora eu falei, olha, a primeira coisa assim, vamos entender o que está acontecendo, você não deve estar lavando direito. Ela foi me explicar que estava utilizando essa receitinha caseira, sem comprovação. Então, o que eu queria deixar de moral da história aqui? Com tanto de coisas que nós temos hoje, de conhecimento e tudo, eu acho que ter muita cautela em relação a essas receitas caseiras, O paciente às vezes chega lá, ok, fiz um extrato do alecrim, uma coisa mais suave, mas assim, tomar muito cuidado, que às vezes a boa vontade vira um problema. E na hora que eu fui examinar o couro dela, tinha uma resposta inflamatória absurda aquele extrato de cebola. Não só pelo cheiro, mas assim, realmente o que gerou no couro. E foram meses para recuperar aquele couro cabeludo. Esse papo é muito sério, gente. Eu vejo assim, TikTok mesmo, o que tem de receitinha caseira para solucionar tudo a sua vida, Sim. Sabe? É muito perigoso. Não, e o pior o que eu imagino pior é o cheiro, o mau cheiro. E não é possível que a pessoa não percebeu, que as pessoas não queriam ficar perto dela. Porque assim, Não. quando é um cheiro muito forte. E aqui, casada, com 2 filhos e tudo. Eu falei assim, gente, será que ninguém avisou para ela que estava acontecendo, que estava impossível ficar perto? Mas vai no desespero também, Isso tem a né? ver com a ausência de si também. É uma falta de percepção do que está acontecendo ao redor e principalmente de si Desespero. mesma, porque é Desespero. falta de presença. É. Falta de presença mesmo. Vamos
Vamos seguir então, gente. Hugo, você agora. Me Além conta aí um desses absurdo. Além desses absurdos, a pessoa não querer lavar a cabeça achando que o cabelo vai parar de cair, a pessoa já chegou no salão querendo raspar a cabeça com o objetivo de nascer cabelo novo e na cabeça dela ia parar de cair. Começar do zero. Eu vou começar do zero. Começar do É zero. basicamente isso que ela queria fazer. Ela falou assim, eu quero passar a máquina porque o meu cabelo tá caindo muito, que aí eu passo, ele vai nascer um cabelo novo. Não, Mas a curiosidade passou a máquina ou não? não passei, tá. não. Mas sabe o que é? Mas É a de loucura novo o da pessoa. desespero, né? Eu acho que essa coisa da queda dos fios pela casa e tudo, a pessoa também não ver o fio cair. Olha que loucura. Não ver o fio caindo também. Mas Não eu é só quis- para começar, não. É para não ver Não quero ter esse a incômodo, esse dor do fio sofrimento. caindo, né? Nossa, gente, que O situação. absurdo, então, vai estar relacionado ao não querer ver o que de fato está acontecendo. Sim. Então, o estado de presença, estar aqui, no aqui e agora, é extremamente importante. Para a gente entender o que emoção é aquela que está acontecendo comigo e por que eu não estou conseguindo executar determinadas ações e por que eu não estou tomando determinadas providências sobre essa questão do autocuidado. Verdade. E muitas vezes a gente até se impede de ouvir o profissional, no conhecimento dele, para que ele possa me auxiliar naquele processo de mudança. Então, Na verdade, é muito difícil. Eu estava até refletindo aqui como que é difícil a gente, até como uma pessoa de fora, tentar ajudar uma pessoa com um assunto tão sensível, porque o cabelo deixa tudo mais sensível, né? Eu tenho uma prima, que a doutora Marcela até conhece, que ela tem muito pouco cabelo, assim, muito pouco, e isso não incomodava tanto ela. E um dia eu falei assim aqui, deve ter alguma coisa errada. Te sugiro procurar um médico, fazer um acompanhamento, e ela adorava fazer química. Eu quero fazer luzes, eu quero fazer progressiva, eu quero fazer isso. Aí eu falei assim, mas aqui, você vai fazer esse tanto de procedimento, mas será que vai sobrar cabelo? Porque o procedimento, ele vai um pouco do cabelo embora. Se vai sobrar alguma coisa na sua cabeça, você está disposta a correr o risco. Aí eu fui falando assim, suavemente, discretamente, olha, eu acho que você deveria procurar um médico, eu não sei se é normal essa quantidade de cabelo. E o caso dela específico era pós-bariátrica também. Então ainda tem isso que eu acho que atrapalha um pouco, né? É, porque a mudança, né, da pós-bariátrica, assim, é uma mudança de vida e tudo, então são tantas consequências que vêm com isso, né? Então eu acho que, de fato, acho que ela estava envolvida em tantas outras coisas, a perda de peso, que às vezes o cabelo meio que ficou parado. E assim, tem casos, né, que eu vejo, que são casos simples, no caso dela, né? Faltava isso, faltava chegar lá, ter uma conversa, um empurrãozinho, e tá ótimo. O tanto que o cabelo dela melhorou hoje. É E verdade. que legal, outra. Isa, assim, você conseguiu abordar de uma forma que Mas, não assim, afastou, né? É Ela difícil, realmente... É difícil tá? abordar. É difícil. Muitas vezes os pacientes chegam para mim e falam assim, nossa, Marcela, eu tenho vários familiares que eu preciso trazer aqui porque eles têm o mesmo problema que eu, geralmente essa questão genética, a gente vê, né, aglomerações familiares, mas eu não sei como falar com a maioria, porque são pessoas que eu sinto que se eu abordar, elas vão ficar com raiva de mim. Aí o que eu sugiro? Falei, olha, numa ocasião, jogue a sua história. Nossa, estava chateada e tudo, fui numa médica e descobri, estou tratando, que às vezes a pessoa se identifica com aquele momento, isso gera uma abertura pela identificação, né? Eu acho que quando você se coloca na condição, né, de uma fragilidade, né? Às vezes as pessoas elas se aproximam mais dessa realidade do que da glória e tudo, então aproximar pela dificuldade que ela também tem. E é muito Tá. legal você ver esse movimento da pessoa procurando uma ajuda e aquilo indo dando certo, né? Vamos, inclusive, agora conhecer a Raquel. A Raquel, ela é muito divertida, gente. Ela mandou um vídeo pra gente. Vamos acompanhar que depois a gente conversa. Oi, gente, eu sou a Raquel, sou paciente da doutora Marcela e eu procurei ela porque meus fios sempre foram finos, né? Eu sempre tive pouco cabelo, mas depois que eu tive Covid pela primeira vez, eu perdi muito cabelo e aí fiquei desesperada, né? Até cheguei a fazer outros tratamentos, até chegou a crescer, só que aí eu tive baixa de ferro, aí caiu de novo, então tive problema aí com vitamina. Depois tive problema na tireoide, né? E aí caiu de novo. Então, nesses problemas, né, eu acabei ficando com muito pouco cabelo e com algumas falhas. Então, eu procurei a doutora Marcela,
pra gente tentar fazer com que o crescimento desse uma acelerada, que o fio ficasse um pouco mais forte, né, mais grosso. E desde o começo ela foi muito realista, né? Isso que eu gosto muito, que ela fala, demora, mas tudo tem solução. E eu tô com ela fazendo tratamento mais ou menos uns 4, 5 meses. Hoje a gente faz um tratamento clínico em casa, né? Então hoje eu tomo minoxidil, bem regradinho e tudo mais. E também tô tomando espirulactona, né? Além de ter feito, claro, todos os remédios para vitamina, as minhas vitaminas elas não abaixarem, porque não adianta nada, né? A gente tá fazendo esse tratamento para crescer o fio, aí cai o fio. Então a gente tá fazendo esse tratamento, eu já vi resultado, né? Então eu tinha falhas aqui, quando eu prendi o cabelo, ó, ficava as falhas assim, né? E depois de 2 meses eu já vi resultado, porque tá cheio de cabelinho novo aqui, ó. Até tenho dificuldade um pouco de arrumar, mas não tô reclamando não, porque é bom demais. Então eu já comecei a ver resultado logo com 2 meses, o que me deixou muito otimista, né? E agora é só esperar crescer. Mas eu tô muito, muito feliz já até aqui e tô certinha, regradinha, tomando minoxidil também, fazendo a minha parte pra doutora Marcela ficar feliz comigo. Maravilhosa. Gente, a Raquel, ela é super ativa nas redes sociais e gente, eu dou muita risada com os vídeos dela. Raquel, muito obrigada, viu, pelo depoimento. Ela trouxe um ponto ali tão interessante que ela falou assim, eu faço direitinho o que... Então, gente, a minha fama é de general por isso. Meus pacientes morrem de medo de mim. Nossa, a Marcela é muito brava. Então... Mas então, precisa, não precisa? Deixa eu contextualizar, deixa eu realmente me colocar numa posição também assim, né, por que disso? É difícil o resultado no tratamento capilar. Por que é difícil? Multifatores. Então, ela toma um minoxidil, mas aí vai lá e não se alimenta bem, as vitaminas ficam baixas. Então é um todo, eu falo que é uma grande engrenagem. E ser humano e disciplina não são todas as pessoas que têm isso. Então, a primeira coisa que eu falo é isso, olha, para você ter resultado, ou você se compromete, ou você se compromete. Porque a gente não tem um meio do caminho. O cabelo não permite meio do caminho. Então, principalmente no caso dela que é genético, ela tem que lutar contra a genética. Então, é todo dia. Eu falo que é musculação do cabelo. Se você vai todos os dias, você vai ter resultado. Vou um dia, não vou outro, você não vai ter resultado. Então, é isso. Sim, sim. E passando até por essa questão de tratamento que ela trouxe, né, doutora Marcela? O que a gente tem hoje? Assim, imagino que são infinitas opções, mas assim, os principais... Vai depender do diagnóstico, né, lógico. Então, assim, passando, né, desde a parte emocional, então eu tenho esse cuidado sempre de tentar encaminhar. Você já tem um psicólogo, você faz terapia, você toma remédio, porque eu acho que tem casos que é isso. Vai estar lá comigo, mas a parte emocional vai estar roubando o cabelo. Põe com uma mão e tira com a outra, né? Então, eu vou ter que realmente abordar esse todo, repor vitaminas. Então, a parte domiciliar vai depender do paciente. Se é alopecia androgenética, a Raquel já falou, minoxidil, espironolactona, finasterida, dutasterida. Se tem uma dermatite seborreica, shampoos, eu sempre encaminho. Eu acho que essa parceria que a gente falou, né, que todos a favor do paciente é fundamental, então eu sempre encaminho para um corte adequado e dentro do consultório eu faço microagulhamento, laser e último caso, não responder, eu tenho perdas definitivas porque tem alopécias que são cicatriciais, que não tem jeito, a gente tem também o serviço de transplante lá. Sim, muito interessante ver esse trabalho multidisciplinar, né? Carol, você já atendeu alguém que chegou até você por conta de uma queda, alguma coisa nesse sentido? Eu estou com um caso agora que os remédios e as intervenções não adiantaram. E o desespero agora é porque ele está num abismo emocional. Então, a intervenção nesse campo, ela é fundamental. Porque senão o corpo não vai nem responder as técnicas e as intervenções. Então, coincidentemente, esse é o momento de falar sobre isso. E a gente, quando eu comecei o atendimento com ele, eu vi o desespero dele já ter todas as respostas. Ele chega para o médico e ele dá todas as respostas. Só que ele falou, eu não sei mais o que fazer. Então, quando a gente começou com esse processo da terapia, nós fomos fazer um resgate dessas histórias no tempo. Então, o meu trabalho é de ajudar a pessoa a localizar o que aconteceu com ela no tempo,
para que a gente consiga ter essa recuperação aí acontecendo. O fato do cabelo ser uma coisa externa afeta muito a vida da pessoa, porque é aquilo que aparece, né? Então, você acorda de manhã cedo, você vai escovar seus dentes, você vai olhar de frente para o espelho. Então, quando a pessoa tem que lidar com essa queda capilar, então eu gosto sempre de recomendar ao psicólogo por isso, porque eu falo assim, a pessoa quando ela começa a lidar com a imagem distorcida, é uma coisa muito, muito deprimente, né? Sim, Quem mexe muito. mexe com o muito. emocional, né? Porque a roupa, ela pode esconder as emoções, né? Isso. Mas o assim, cabelo- o cabelo não esconde, né, a falta de autocuidado, que aparenta ser uma falta de autocuidado, que às vezes as pessoas interpretam assim, nossa, a pessoa não se cuida, né? Mas não sabe o que a pessoa está passando, né? Sim, às vezes a gente fala disso pensando que a pessoa já está com uma idade mais avançada, por isso ela está tendo essa queda. Mas nesse caso, ele tem 20 anos. É novo Então ainda, essa né? perda Então, é muito emoção. significativa para a imagem, para o social. Então o espaço corporal, ele interfere também no nosso espaço relacional, que vai afetar o nosso espaço mental. Então é muito importante a gente dar essa atenção. Eu acho curioso que pra mim, por exemplo, o meu cabelo, ele reflete muito, assim. Às vezes eu não tô muito legal, eu sinto que ele não tá muito bom, eu olho e falo assim, ai, hoje... E eu fico mal com isso. Às vezes eu fico, mas, Michele, é só um cabelo. Mas não é só um cabelo, porque também às vezes eu olho e falo assim, nossa, hoje tá lindo, né? Gente, olha esse cabelo. É sua moldura, né? É você. Exato. Vamos caminhar assim para uma parte de dar dicas de prevenção. Eu penso, Hugo, o que você fala para as pessoas que vão lá no seu salão? O que você dá de dica? Olha, eu costumo dizer assim, existem alguns protocolos que vão auxiliar você nessa perda de cabelo. Uma delas é a massagem no couro cabeludo. Então, assim, é uma coisa gratuita, não vai gastar R$1, gente. Para você que está nos assistindo, faça massagem no couro cabeludo. Como que é isso? Eu não Você sei. pode massagear o couro cabeludo de forma circular, com a ponta dos dedos, assim, fazendo esses movimentos circulares. Isso vai aumentar a circulação sanguínea, isso vai facilitar, vai ajudar, vai auxiliar, né, no crescimento do fio do cabelo. Outra coisa é escolha de uma escova. Às vezes eu percebo que as pessoas têm o hábito de usar pente. E o pente, ele vai... tem escovas hoje que elas têm uma tecnologia que é a cerda de silicone. Então ela dobra. A cerda ela não vai insistir e arrebentar o nó. Então ela vai passar pelo nó e depois você vai tentar fazer esse desembaraço. Então assim, são coisas que a pessoa pode fazer em casa. Lavar o cabelo com bons shampoos, água quente. Na época do frio, eu entendo que é difícil tomar banho com água morna, não precisa ser quente, não, Então, tem gente. pessoas que tomam aquele banho escaldante, né? Aqui, mais uma dica, tá? Por exemplo, hoje de manhã, né? Tava mais frio e tudo. Você começa o banho com água quentinha no corpo, falando que é o que eu faço, tá? Abra um pouco o chuveiro, deixa morna, é a hora que você vai colocar a sua cabeça. Tira a cabeça do chuveiro, pode colocar quentinha de novo, deixa no corpo. Aí é a hora que você vai colocar o seu shampoo. E saber lavar cabelo, gente, parece ridículo isso que eu vou falar. Mas as pessoas não sabem Não é lavar lavar cabelo. roupa. Não é Não como sabem. lavar roupa, né? Qual que é o jeito certo, então? Porque Depois eu vou as pessoas pegam descobrir que eu tô o cabelo, fazendo fazem errado. Assim, eu faço assim. Faz essa Aí, ó, fricção. viu que as pessoas não sabem lavar cabelo? Não sabe lavar cabelo. Então, é com a ponta dos dedos, você enfia, você lava o couro cabeludo, você lava com fricção. O cabelo, você lava no sentido da cutícula do cabelo. É, que a gente fala enluvando, né? Luvando. Enluvando. Você lava os cabelos Gente, dessa eu maneira. fazia tudo errado. Eu então. passei na prova. Essa eu Existem passei. shampoos. Ah, você pode fazer um pessoas programa mais sobre pra como lavar lavar o os cabelos. cabelo. Existe Ficou uma shampoo. hora falando. Shampoo para o couro cabeludo. Então, a pessoa está com uma dermatite, ela vai usar o shampoo no couro cabeludo. Então, ela tem que usar um shampoo no couro cabeludo e um no comprimento e pontas do cabelo, que é E o shampoo ideal. anti-queda funciona mesmo? Aí eu vou deixar. Marketing. Então, vamos entender o que é o anti-queda. Ele vai fazer nascer cabelo? Não. Se você está emocionalmente abalada, com vitaminas baixas, ele vai parar a queda? Não vai. Então, o que tem ali? São geralmente vitaminas. Não estou falando que os shampoos não são bons, não. Eles vão ter a função, mas a gente tem que entender onde que eles se posicionam no caso. Para acalmar o couro. Tem uma sensibilidade que a gente chama tricodínia, que é um dolorimento enquanto o couro está no processo de queda. 40% mais ou menos dos pacientes queixam-se de tricodínia. Ai, meu couro está sensível, está doendo.
nessa fase de queda. Então, eu uso esses shampoos para isso, para acalmar, para melhorar o sensorial e para nutrir o couro, no caso de um couro que está sofrendo muita química, para melhorar também a haste, mas... A resolver o problema não Agora, vai. uma coisa também que tem que ser levada em consideração, que a gente falou muito de procedimento químico, mas tem os mecânicos também. Também. Cuidado na escovação do cabelo. Eu percebo que tem muitas mulheres que escovam o cabelo em casa sozinha e colocam o secador direcionado para o couro cabeludo, com a temperatura muito alta. Isso causa lesão também, tem que tomar esse tipo de cuidado. Às vezes, eu até falo com os pacientes, né, que fazem esse tracionar essa temperatura muito forte, às vezes eu prefiro até um alinhamento mais suave, né, do que ficar diária. fazendo essa tração diária com temperaturas elevadas. Sim, Tá? Nossa, tem muita coisa para repensar aí no nosso dia a dia, né? E você, Carol, o que você dá de dica, assim, pensando nessa questão da prevenção também? Como que a gente pode se cuidar? Vou voltar de novo na questão do tempo, a autolocalização no tempo. Chegar em frente ao espelho e olhar para si e se perguntar por que o cabelo está desse jeito, por que ele está me incomodando dessa forma. Porque muitas vezes a pessoa não tem nem esse se ver, ela não está se percebendo. Então fica difícil até pedir ajuda, pedir socorro para esse processo, Carol, quando ele está acontecendo. Vou relatar um caso que está acontecendo, até bom, gente, parar o programa para perguntar. Uma adolescente que não é que eu não sei se ela não lava o cabelo, mas que os amigos estão percebendo um desleixo com o cabelo. E adolescente, gente, eu acho que eles são muito cruéis, sabe? Então, assim, um dia eu até falei com uma criança, né, que está nessa fase aí, por que eu não conversava com uma amiga. E ela me disse assim, mãe, ela não lava o cabelo. Aí eu falei, mas como assim não lava o cabelo? Como que você chegou à conclusão que não lava o cabelo? Não cuida do cabelo. Ela chama atenção, não chama? Sabe? Então, assim, e eu fiquei assim, como que eu posso... Eu não vou conseguir ajudar essa criança porque eu não tenho contato, mas às vezes eu orientar outra para poder dar um toque, sabe? Porque assim, as crianças são muito maldosas. Sim. E eu fiquei muito sentida, que eu falo, gente, cabelo é uma coisa que é um cartão de visita da pessoa, é o cabelo. E quanto que nos incomoda, né? O fato dela não conseguir se ver ali e tratar do cabelo nos incomoda. E ainda que você não tenha nem contato direto com ela. Primeira assim, pergunta... A gente fica sem saber como que eu posso, de repente, auxiliar, mesmo estando de fora, falar assim, não, dá um conselho. Como que a pessoa entra no assunto, ainda mais com um adolescente, sabe? Para ter um cuidado maior e não dar esse aspecto desleixado. Sim, todos os extremos são pedidos de ajuda. Eu pensei nisso. Então, quando a gente orienta o amigo, a amiga a se aproximar, porque todo mundo está se distanciando. Por medo, vergonha, e porque não, você vai se juntar com ela, você vai ser uma igual. Então, muitos se afastam por isso, porque tem toda uma questão do pertencimento. Então, ao se aproximar dela e perguntar o que está acontecendo, e não é sobre o cabelo especificamente, eu posso te ajudar de alguma forma? Tem alguma coisa que você queira compartilhar comigo? Então, independente do contexto, quando você se abre para escutar o outro, alguma coisa vai vir. Então, ela pode até dizer, olha, eu tenho medo, eu tenho receio, por algum motivo ela vai conseguir, de alguma forma ela vai conseguir externalizar o que está vivenciando. Então, gente, é muito difícil. Tá? A abertura para o contato é importante. Eu fico pensando em estratégia, sabe, Nick? De como chegar na pessoa, igual eu cheguei com essa, para poder dar um toque mesmo, sabe? Às vezes até para parar de estragar o cabelo, né, Hugo? Falar assim, o que você já fez já tá bom, não precisa de mexer mais, você precisa agora de cuidar. Né? Aqui a gente vê muito a importância dos profissionais envolvidos nesse processo, né? Assim, pensando numa dica para quem nesse momento está assistindo a gente e que acha que tem uma queda, que, né, não sabe o que fazer, qual que é o caminho? O que eu faço? Existem quedas que são muito transitórias, né? Então a gente tem um período de queda de 1 mês e tudo, que pode ser um momento, né, de uma alimentação que não estava adequada, mas não chegou a dar uma deficiência. Mas eu acho que a partir do momento que aquela queda ela torna-se persistente e num volume que realmente chama atenção,
Claro que eu vou puxar para mim, né, gente? Eu acho que tem que procurar um profissional, um médico, né, um dermatologista, para que faça essa avaliação completa e tudo, mas hoje, como a medicina ela está muito segmentada, realmente eu acredito que existe esse dermatologista do cabelo, né? Às vezes eu falo por mim, que sou dermatologista comum e depois entrei nesse caminho de cabelo. Às vezes a gente não tem essa percepção da importância do próximo, entendeu? Então eu via muito isso, eu via o dermatologista muito monopolizando a história e não entendendo. Então a partir do momento que realmente eu fui entrar dentro da dermatologia capilar, hoje eu vejo o tanto que é necessário você ter parceiros, né? Então ter o seu cabeleireiro para chamar o seu, ter a pessoa de referência da saúde mental. Então, eu acho que o médico ele consegue centralizar isso, mas claro, eu estou falando, um profissional capacitado que tem essa visão ampla do indivíduo. Tá? Até porque quando a gente entra hoje assim na internet, tem um monte de profissional com um monte de especialização que a gente nem conhece às vezes. O próprio Hugo trouxe isso, né, Hugo? Sim. Procurar pessoas capacitadas, né? Capacitadas. Que vão conseguir te auxiliar nesse processo. Claro, porque senão a pessoa às vezes ela fica perdida, né? Então assim, igual a doutora falou, acho que é importante também você perceber algumas coisas que são sinais do corpo mesmo, né? Se você percebe que tem uma perda de densidade, né? Densidade é quando você vê o couro cabeludo está muito à mostra. Ou o fio afinando. O fio está muito fino. Então assim, se você percebeu isso, está um período maior, tem um mês que meu cabelo está caindo, não recupera, vou procurar uma ajuda médica, fazer uma avaliação. Porque o ideal é começar, na minha opinião, eu também recomendo, né? Não puxando sardinha, eu era para puxar sardinha lá, mas é começar fazendo exame médico. Sim, perfeito. Ó, último minuto de programa, palavras finais aqui, a reflexão. O que vocês dizem? Não se desespere porque existe uma solução. Perfeito. Sempre vai ter uma solução. É isso. E cuide-se, né, gente? Gente, muito obrigada, viu? Foi um prazer receber vocês. Obrigada, foi ótimo. Eu vou sair daqui com várias dicas, já vi que eu vou lavar meu cabelo de um jeito diferente. Mas muito obrigada. Obrigada a você. Obrigado a você. Sempre. Ó, e você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada também, viu? Se o cabelo tá caindo aí, respira, não precisa entrar em pânico, não. Lembra que entender o que tá por trás da queda é o primeiro passo para cuidar de verdade. Combinado? É isso, De Bem Com Você fica por aqui. No YouTube você encontra esta e outras edições do nosso programa. É só procurar por @tvhorizonte.oficial. No Instagram tá cheio de conteúdo exclusivo. Você ainda participa das nossas enquetes. Segue a gente no @tvhorizonteoficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau!